A transmissão dos valores movimentados pelo espírito é aprimorada, robustecida pelo acréscimo de situações bem orientadas, como se adicionasse novos elementos, válvulas, resistências, condensadores etc., no intuito de amplificar a voltagem, proporcionando ao seu aparelho a engrenagem receptora transmissora das forças superiores. Só um mecanismo assim preparado poderá captar e selecionar os sinais magnéticos especializados, dando-lhes o emprego adequado. Através das múltiplas experiências vividas ao contato de elementos aparentemente inconciliáveis, a alma coletiva brasileira foi constrangida a desenvolver uma capacidade ainda desconhecida na Terra: a mansidão e a humildade cristãs como força preponderante na área nacional. Essa vibração revela uma alta atenção espiritual, capaz de desempenhar no panorama da vida material o papel do feixe eletrônico que varre a tela numa sintonia perfeita, possibilitando a projeção fiel da imagem. A obtenção do fenômeno da projeção da imagem representa a capacidade de selecionar, através de elementos do mecanismo transmissor-receptor, o tipo de onda magnética adequada a cada finalidade, sendo essa aptidão o resultado de despertar de um mecanismo psíquico sutil, porém exato em seu funcionamento. Ao contato do intrincado panorama psicológico implantado na terra do cruzeiro, as almas que labutam em seu ambiente são testadas na capacidade de se ajustarem à produção de um fenômeno sui generis, ainda não apreciado pela maioria dos povos. O momento espiritual que viveis compara-se àquele em que se ouvia falar da possibilidade de serem lançadas imagens pelo ar, embora para a maioria isso constituísse ainda um fato de concretização remota. Quando algumas vozes se levantam para anunciar diante da humanidade encarnada os efeitos que serão obtidos com as experiências inéditas que se realizam na pátria brasileira, as almas céticas recolhem-se à atitude mental de desconfiança, atribuindo talvez a esses arautos da nova era uma parcela considerável de sensacionalismo. Porém, os grandes movimentos renovadores sofreram sempre esse assédio do descrédito e até mesmo da zombaria, pela audácia que caracteriza tudo aquilo que tende a renovar os rumos da vida no planeta. Por isso suportaremos, nós também, com absoluta tranquilidade esses ataques, vendo neles mesmos a maior prova da veracidade do que afirmamos, pois é uma característica de autenticidade de uma ideia renovadora ser vituperada pelos que se sentirão prejudicados com a nova ordem a ser implantada. A esses desejamos afirmar que ainda é tempo de aderir aos novos moldes da vida que vigorarão no planeta após a queda dos falsos valores do orgulho e da vaidade. O sol continua a nascer todos os dias, possibilitando a obtenção de novas aptidões para o progresso. O cuidado da espiritualidade, pois, com relação às lutas de formação do povo brasileiro, tem sido introduzir maior soma de valores que, embora heterogêneos, permitam um efeito harmonioso para o objetivo final a que se destinam, vêm sendo trabalhados, de forma gradativa, elementos ainda não apreciados devidamente, como se os povos contemporâneos fossem testemunhas oculares do serviço de oficina em que se efetuou para o primeiro televisor montado e que sérias dúvidas deve ter lançado aos leigos que presenciaram sua confecção. As raças negra, portuguesa e indígena, acrescentadas de todas as outras que contribuem para a formação do povo brasileiro, veiculam valores movimentados por espíritos incumbidos de consolidar uma experiência que resultará na coordenação de todo esse emaranhado de fios, placas, parafusos, vidros aparentemente em confusão, para projetar na atmosfera espiritual do planeta as imagens vivas do que pode ser obtido por efeito de uma coordenação irrestrita de esforços com vistas à evolução. 6. Amálgama espiritual. Pergunta. Finalizando a primeira parte desta obra, que se refere à preparação psicológica do povo brasileiro para sua missão, como poderemos apreciar melhor os conceitos que desejais transmitir sob o título de amálgama espiritual? Ramatiz, tornar-se-á simples a nossa troca de impressões se bem definirmos primeiro o que seja um amálgama.
Consiste numa liga de mercúrio com outro metal e tem utilidades diversas. Não apresenta aspecto atraente, nem desperta a cobiça dos menos avisados. Trabalha para exercer funções obscuras como a de permanecer na parte oculta da face do espelho, garantindo a reflexão da imagem no lado julgado útil. Representa a associação em seu valor de conjunto, a capacidade de ligar-se para o melhor servir. Faz o panegírico do serviço obscuro, quando é associado ao minério triturado da prata para depois entregá-la pura a quem desejar. É, enfim, um símbolo do trabalho associativo e modesto, capaz de ser útil sem sobressair. O mercúrio, sobre cujas virtudes repousam as possibilidades do amálgama, é o único metal líquido a temperatura normal. Transferindo para o plano das nossas considerações os aspectos analisados, encontraremos no ambiente espiritual brasileiro uma vibração associativa, cujas características recordam os méritos apreciáveis do benfazejo amálgama. Pode-se dizer que é o único povo cuja aura encontra-se aberta às vibrações de uma sintonia fraterna e restrita, qualificando-se como uma coletividade tão estranha entre as outras, como o mercúrio entre os metais. Pergunta: como poderíamos compreender melhor essa característica e suas consequências? Ramatiz: acompanhando o desenvolvimento psicológico do povo brasileiro, compreendamos o processo pelo qual funciona essa capacidade que age à semelhança do processo utilizado para retirar a prata do minério bruto triturado, com auxílio do mercúrio. As terras brasileiras veem os mais preciosos valores, envoltos, no entanto, pelos detritos de milenária incompreensão humana, lançados na engrenagem da vida brasileira, sentem-se triturados por uma força poderosa e avassaladora inexistente nos ambientes de origem. É a fase ciclópica do esmagamento dos valores individuais no mecanismo grandioso de um povo em formação. Os estrangeiros, oriundos de nações seculares em suas instituições, sofrem enorme necessidade de reajustamento psicológico ao ingressarem no panorama nacional brasileiro. Porém, após o trituramento da adaptação ao mecanismo do colosso, parece que os padrões de avaliação trazidos ressurgem sob novo aspecto e a alma liga-se a uma interpretação estranha, desconhecida até então. É o período de ajustamento dos valores importados, quando já não pertencem integralmente à sua origem, mas, também, não se sentem à vontade no ambiente novo. Parece que a prata preciosa desses valores importados encontra-se degradada. Pergunta: como identificar melhor essa fase? Ramatiz: para vós será simples fazê-lo, pois encontrai-vos em plena expansão do período de amálgama espiritual, no qual todas as concepções de progresso adquiridas parecem dissolvidas, submersas, obscurecidas, provocando um geral pessimismo em relação ao futuro. Pergunta: haverá transição próxima ou remota? Ramatiz: como existe um planejamento a ser cumprido antes de serem atingidos os objetivos, os efeitos só se farão notar quando a transição houver alcançado volume significativo. Os valores importados e incorporados à nacionalidade brasileira encontram-se dispersos como se fizessem parte do minério triturado, aparentemente inútil e destruído. Realmente esses valores destacados de seu habitat perdem o poder de expressão, fracionados e dispersos numa coletividade estranha. Porém, é justamente essa situação de fracionamento que permite que se ligue a aura característica do povo brasileiro, formando com ela o amálgama necessário. Por haverem sofrido a trituração dentro da nova coletividade, essas concepções novas importadas conseguirão libertar-se da gangue que traziam consigo, sob o efeito da prensagem que sofrerão no grande mecanismo da formação psicológica brasileira, separar-se-ão de seus próprios detritos, constituídos por reflexos condicionados indesejáveis. Reconhecido o processo de sua liberação, a grande acuidade psicológica cristã desenvolvida na alma do povo brasileiro será volatilizada ao calor da aprovação coletiva do planeta, para cumprir sua função de amor,
contando com o metal puro dos valores introduzidos em seu âmbito de ação pela farta contribuição arrecadada em vários pontos do orbe. E a humanidade herdará seus próprios patrimônios através da função modesta do povo brasileiro, cuja missão consiste em retirar, do minério bruto da civilização materialista, os metais preciosos indispensáveis à valorização da vida, numa era capaz de construir alicerces novos para uma existência mais feliz. Pergunta: seguindo o rumo dessas comparações, gostaríamos de saber que será feito desses metais preciosos, da gangue do mercúrio após o processo de amalgamação a que vos referistes. Ramatiz: a resposta seria curta se disséssemos que cada qual seguirá o destino que lhe cabe, a ganga das incompreensões alimentadas durante séculos pelas coletividades terrestres, dissolvida pela força restauradora de uma nova interpretação da vida, os metais preciosos servindo de esteio às novas construções do espírito sobre a terra e o mercúrio da boa vontade, já em fase de maior disseminação sobre o planeta, a proporcionar a constante libertação dos valores preciosos para a consolidação do reino do Senhor entre os homens. Entretanto, por trás de tão singelas afirmações, surge um panorama que não nos seria possível analisar de uma só vez. Pergunta: para termos uma ideia aproximada dos acontecimentos subsequentes à grande amalgamação a se processar entre nós, poderíeis, por exemplo, exemplificar-nos que será feito da ganga das incompreensões humanas em nossa pátria? Ramatiz: como em todos os outros trabalhos nos quais nos temos referido a essa fase do expurgo coletivo da humanidade, podemos afirmar que a ganga miúda poderá dissolver-se, permanecendo misturada ao solo, de maneira inócua. Entretanto, as pedras que puderem estorvar o caminho serão recolhidas ao depósito para futuro aproveitamento. Assim, podemos concluir que o ambiente terreno permanecerá ainda por tempo indeterminado, sobrecarregado das incompreensões de menor porte, havendo porém a vantagem de uma seleção em grande escala, como se através de uma peneira só areia houvesse conseguido passar. As pedras maiores, porém, em seu primitivismo, não deixarão de encontrar uma aplicação adequada, pois serão necessárias a riqueza de novas civilizações onde o concurso da força bruta ainda é uma forma adequada de expressão. Nos mundos inferiores, onde os representantes dessa ganga da incompreensão em alta escala serão acolhidos, constituirão uma quantidade a mais de argamassa nos alicerces rudimentares e futuras construções do espírito. Pergunta: como interpretar a função dos metais preciosos existentes em dispersão na aura brasileira quando chegar o momento das novas realizações? Ramatiz: esses serão atraídos, como por um imã, para os locais onde as forças positivas do amor fraterno construírem núcleos de arregimentação para o bem sobre a terra. O problema crucial consiste na liderança, desajustada de seus verdadeiros fins. Quando, por força das circunstâncias, o sistema negativo de chefia cair por terra, aos brandos e pacíficos será entregue o comando da Operação Socorro e, mesmo as almas antes ofuscadas pelos valores efêmeros do materialismo, passarão a sentir a premência de uma renovação nos seus processos de trabalho. A queda dos falsos ídolos imprimirá em suas almas o terror da destruição total e, em tal emergência, buscarão instintivamente os núcleos irradiantes dos valores que lhes parecerão novos, embora venham sendo pregados há milênios por todos os emissários do Senhor. Ao observador capaz de conservar serenidade em tais eventos será dada a impressão de que tais almas despertam de um grande sono hipnótico provocado pelo magnetismo elementar dos prazeres imediatos. Diante de tais sucessos não haverá tempo nem vontade de cultivar ainda a vaidade, o amor próprio, o orgulho. A indocilidade primitiva será assustada pelo choque emocional de uma evidência sem precedentes na qual se cumprirá a afirmação evangélica: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Pergunta:
Parece-nos um pouco problemático o aproveitamento de valores positivos veiculados por almas assim traumatizadas nos eventos apocalípticos. A nosso ver, tornar-se-ão tão submersos no horror de uma transformação inesperada, que pouco poderão servir aos impositivos do bem. Ramatiz, consideramos bem fundamentada a observação, porém o que afirmamos anteriormente é que serão atraídas e aproveitadas pela liderança dos núcleos de espiritualização do planeta. Na realidade, a derrocada dos princípios considerados como esteios da civilização há de traumatizar profundamente as almas que neles se tenham apoiado de forma incondicional. Nessas circunstâncias ver-se-ão temporariamente sem direção. Como destroços úteis de um naufrágio, serão recolhidas ao bojo da nave capaz de resistir às grandes tempestades no oceano largo, incorporando-se ao acervo produtivo dos construtores da nova civilização. Atônitas, por muito tempo ainda sofrerão um reajuste gradual de valores, porém a evidência indiscutível da renovação geral do planeta falará sem palavras da impossibilidade de continuar a vigorar a antiga concepção de vida. Pergunta: haverá possibilidade de evitar ou atenuar as consequências penosas dessa aprovação coletiva? Ramatiz: em virtude de o processo já estar em andamento, não cremos possível sustar seu desenrolar. Atenuá-lo será possível na proporção em que cada qual se convencer da necessidade de modificar as próprias concepções. Porém, a medida dessa possibilidade poderá ser tomada diretamente por vós, examinando o grau de penetração que os conceitos espirituais alcançam entre os homens no momento atual. Somos daqueles que estimulam incondicionalmente o bem onde quer que ele surja. Entretanto, reconhecemos como são elementares, ainda, os recursos com que contamos para realizar tais propósitos. Nossos insistentes apelos à humanidade encarnada nada mais representam do que esse desejo de alertar a tempo os espíritos envoltos no processo de grande amalgamação inevitável, para tentar amortecer o choque da perplexidade geral em que se verão mergulhados. De alguma forma nos vemos compensados em nossos esforços, pois abrimos horizontes mais claros àqueles que se predispõem ao bem, por uma tendência já cultivada e que, entretanto, talvez se encontrassem desorientados se não lhes fossem proporcionados elementos lógicos de reflexão espiritual. Porém, o fator decisivo capaz de atenuar as graves consequências de tais choques é a direção impressa ao livre-arbítrio, setor em que de nenhuma forma nos é permitido interferir. Pergunta: existirá alguma forma de colaborar num despertamento maior do espírito humano prestes a se envolver em tão graves acontecimentos? Ramatiz: para nós as providências se limitam a influir através do psiquismo humano, transmitindo-lhe mensagens, seja na vigília, seja nas horas de repouso físico. No entanto, para os espíritos encarnados despertos a tempo com relação à realidade do momento, existem maiores possibilidades de influir diretamente sobre seu semelhante por um recurso sugestivo mais potente que o nosso, o exemplo. Bem podeis observar que em uma família a influência do exemplo arrasta seus componentes a uma conduta que, em linhas gerais, traduz uma direção idêntica. Se vários membros de um grupo resolvem conduzir-se em direção a um determinado alvo, os outros serão arrastados a, pelo menos, meditar em torno do tema provocado. Assim, sois portadores de maiores qualificações, no momento, para influir atenuando possivelmente para mais alguns os choques de uma surpresa desagradável. Pregando pelo exemplo atingireis mesmo aqueles que não se abalariam nunca a meditar, de outra forma, sobre as normas de conduta desejáveis ao homem do terceiro milênio. Esses espíritos não seriam capazes de crer se lhes afirmássemos que os brandos e pacíficos herdarão a terra, em virtude do egocentrismo ainda constituíres a única orientação adotada. Em consequência da miopia espiritual que os molesta, só serão capazes de sentir algum contato com os conceitos relacionados ao futuro se palpitarem cheios de vida ao alcance de seus olhos. Dessa forma,
algum resultado pode ser obtido para o esclarecimento geral em maior escala. Se não forem observadas as modificações de vulto, pelo menos a semente do bem terá caído em terra estéril que talvez uma eventual chuva benfeitora possa a tempo fazer germinar. Pergunta: esse processo de amalgamação parece-nos um tanto penoso e prolongado. Não haveria outra forma de serem concretizados os planos da espiritualidade com relação ao futuro que nos aguarda? Ramatiz: a pergunta é bem oportuna para que se faça uma avaliação final dos acontecimentos. Houve uma época na qual seria possível à humanidade realizar o seu sonho de liderança para a vitória do bem sem maiores sofrimentos. Todos os planos estavam encadeados para esse fim na espiritualidade. Todas as falanges ligadas aos destinos da Terra reuniram seus esforços preparando o advento da libertação kármica da humanidade encarnada. Para coroamento desses esforços de higienização espiritual do planeta, ou melhor, como centro de todas essas providências, baixava à Terra o Espírito excelso de Jesus como força catalisadora capaz de congregar em torno de seus elementos formadores de uma redenção pacífica. Como veículo das mais altas expressões da espiritualidade poderia constituir o núcleo destrutivo de uma combinação de valores decisivos para a transformação da vida sobre o planeta. Porém, para que essa combinação se desse, seria necessário que a humanidade se submetesse, voluntariamente, a uma temperatura espiritual capaz de fundir sua constituição psíquica a ponto de libertá-la das impurezas e permitir a sua solidificação em torno do núcleo imaculado dos princípios cristãos pregados por Jesus. Tal empreendimento foi julgado pela maioria como absurdo e dessa forma escapou-se entre suas mãos a oportunidade de diminuir o tributo de suor e lágrimas a ser pago para a conquista da redenção. Segunda parte. Realização. 1. Herança espiritual. Pergunta: inicialmente, gostaríamos de saber a que altura do desenvolvimento histórico do Brasil poderíamos considerar iniciada a fase de realização, a que a segunda parte desta obra se refere. Ramatiz: se desejarmos aprofundar nossas pesquisas, veremos que tudo começou a ser realizado naquele momento grandioso que a Bíblia refere. No início era o Verbo cujo poder, ultrapassando o entendimento humano, aciona forças imponderáveis na preparação do cenário por onde se desfiará o longo rosário das gerações sucessivas. Dessa forma deu-se a partida para o desfile de vivências, que se processariam através dos milênios, numa realização contínua que, sob o ponto de vista espiritual, pode ser considerado um moto perpétuo. Pergunta: nesse imenso desfile de acontecimentos, porém, como poderemos situar os fatos que serão analisados por nós? Ramatiz: o momento histórico que desejamos focalizar funciona como um núcleo de situações cujas origens e consequências podem ser visualizadas como raízes ou tentáculos a se estenderem em todas as direções. Seria como uma célula gigantesca formada pelo patrimônio histórico do Brasil, cujo núcleo representado por um determinado momento a ser estudado lançaria em torno de si longas ramificações. Haveria algumas ligadas à própria formação geológica do planeta, outras às migrações espirituais realizadas através dos séculos, inclusive entre os planetas, às catástrofes que abalaram as civilizações, aos planos da espiritualidade em relação ao futuro. Enfim, uma série interminável de ligações inevitáveis entre um fato qualquer e todos os elementos que contribuíram para que ele surgisse. Pergunta: já que fatores tão diversos influíram na preparação dos eventos que serão analisados, seria talvez interessante comentar os de maior importância, não é verdade? Ramatiz: os elementos de maior importância podem ser enumerados como em duas linhas paralelas. Os que se relacionam com a programação geral da evolução humana, determinismo, e os que dizem respeito aos fatos nos quais o homem influiu de maneira decisiva, livre-arbítrio. Entre os primeiros encontram-se a formação geológica do planeta, que no caso inclui a situação geográfica do país,
os cataclismos causadores de migrações e transformações geográficas, as migrações espirituais entre os diversos países e até mesmo entre a Terra e outros astros e, finalmente, a programação particular relacionada com a missão da coletividade em estudo. Paralelamente, são considerados elementos de importância os eventos históricos, nos quais o homem funcionou como instrumento consciente do encadeamento de fatos que, semelhantes a uma cadeia de elos interligados, foram plasmando situações básicas para os acontecimentos futuros. Entre estes citaremos, como elementos negativos, a escravização do homem pelo homem como fruto do orgulho e da vaidade e a sensualidade grosseira que afunda as civilizações na animalidade ociosa. Entretanto, através de todos esses obstáculos, filtrou-se a energia positiva da centelha divina do espírito humano, permitindo realizações positivas como o surgimento do monoteísmo, do cristianismo, da Revolução Francesa, dos grandes descobrimentos, das grandes realizações científicas e do aperfeiçoamento intelectual do homem. Pergunta: como entender que as raízes ou tentáculos que se irradiam do núcleo de acontecimentos históricos a serem estudados representem, ao mesmo tempo, origens e consequências? Ramatiz: toda célula possui um sistema de trocas característico dos seres vivos. Simbolizamos nas raízes os condutos responsáveis pela introdução dos elementos formadores das características próprias do momento histórico a analisar e nos tentáculos os recursos de expansão dessa vitalidade acumulada para cumprimento de sua missão junto ao meio ambiente. Pergunta: poderíamos receber maiores esclarecimentos? Ramatiz: pelos canais endógenos, que denominamos antes-raízes, circula a força interior da célula absorvida das experiências multimilenares, constituídas por fatores os mais diversos. Esses fatores são como elementos componentes adicionados ao plasma para formar a corrente sanguínea sustentadora da vida. Com o desenvolvimento surgem os canais exógenos capazes de conduzir adequadamente o produto da nova célula, distribuindo para o cumprimento das missões que lhes estiverem reservadas. Analisando os elementos formadores da força vital circulante nos canais endógenos, encontramos aqueles pontos característicos de uma herança múltipla, desde os primórdios da formação do planeta, acumulada em seus pontos mais representativos. Numa experiência como a que se processa no ambiente brasileiro encontram-se, como num cadinho, pequenas ou grandes amostras de todos os fatores decisivos na formação da espécie humana como ser psíquico. Desde o elemento supercivilizado exilado de Capela até o rudimentar originário do planeta e todas as variações decorrentes dos experimentos causados pelas necessidades evolutivas do que se convencionou chamar a humanidade terrena. Timidamente, à proporção que sua força interior permite, a célula do simbolismo que adotamos desenvolve os seus canais exógenos e os valores produzidos em seu interior começam a regurgitar nesses canais, prenunciando distribuição de sua força vital concentrada. E cumprindo de certa forma a afirmação de que os últimos serão os primeiros, surgirá um momento em que o Brasil, estuante de força regeneradora, estenderá seus tentáculos benfeitores para insuflar vitalidade nova em todas as direções. Pergunta: poderão essas afirmações ser incluídas no rol das profecias? Ramatiz: a profecia em última análise é o resultado do bom senso daqueles que, analisando com maior largueza de ideias, conseguiram estender a visão psíquica além do que a maioria seria capaz. Os espíritos encarnados ou desencarnados que foram capazes de profetizar eram seres dotados de uma aptidão incomum para pressentir o comum num âmbito maior de percepção. Portanto, não nos impressionaria o fato de ser ou não considerado o nosso estudo uma profecia. Para nós ele é simplesmente a análise de uma realidade insofismável. Como sempre acontece, os espíritos que se encontrarem na mesma faixa vibratória na qual nos situamos também serão capazes de receber com naturalidade as nossas afirmações,
sem identificarem nelas a mais leve sombra de sensacionalismo. Para eles como para nós a profecia é visão comum do incomum, uma questão de extensão ou elasticidade. Quem se aprofunda em determinados assuntos torna-se capaz de perceber detalhes não captados pela maioria. Esta lei funciona na Terra como no espaço. Fomos recebidos com amor junto aos responsáveis pelos destinos da terra brasileira e nos empenhamos em estudar e divulgar os pontos principais da missão que lhe está reservada no panorama mundial. Não o fazemos por dever de qualquer espécie, mas por entusiasmo e amor aos novos tempos que surgirão, plasmados pela coletividade inspirada de um messianismo cristão que fará época. Pedimos ao Senhor o privilégio muito caro ao nosso espírito de participar da maior odisseia já escrita com atos de bravura e amor. Ousaríamos, inclusive, colocá-la acima do surgimento memorável do cristianismo, pois o circo está agora suplantado em seus horrores pela aprovação apocalíptica do final dos tempos e as consequências de tal hecatombe serão comparáveis, aleluia, sobre a terra. Finalmente, a palavra mágica do Cristo será assimilada em espírito e verdade, e nenhum só dos espíritos que participarem da reabilitação da verdade será privado de sentir-se mergulhado em bem-aventuranças intraduzíveis. Pergunta: o presente capítulo inicia-se com o subtítulo, Herança Espiritual. Que tendes a dizer-nos sobre isto? Ramatiz: bem pouco teríamos a dizer àqueles que sentem as verdades eternas, pois estes já fizeram da terra brasileira sua pátria eletiva e sabem por que motivos ouviram o chamado da terra da promissão. Entretanto, além da agradável troca de impressões que nos seria permitido obter com eles, cumprimos o dever não menos agradável de esclarecer alguns pontos, tendo em vista as almas de boa vontade que ainda não estejam a par dos planejamentos da espiritualidade em relação a essa terra abençoada. Procuraremos esclarecer os motivos pelos quais consideramos seja ela abençoada. Bênção significa beneplácito, favor divino, segundo o dicionário. Analisando o sentido real dessas bênçãos que pairam sobre a terra brasileira, traduziremos bênçãos por trabalho produtivo no bem. Pergunta: seria possível analisar com mais detalhes essa herança espiritual? Ramatiz: considerando que herança é alguma coisa que se recebe, podemos imaginar que, em virtude das imperfeições humanas, nem nossos pais que tiveram a aventura de pisar o Éden bíblico nos deixaram uma herança muito agradável. Por aí podemos imaginar que, com o acúmulo de erros daqueles tempos para cá, a herança espiritual da humanidade, a ser recebida no presente momento pela coletividade brasileira, não poderá constar simplesmente de flores. Desde aqueles remotos antepassados as serpentes se multiplicaram também e, para neutralizar-lhes o veneno, uma habilidade especial vem sendo exigida do homem. De um modo geral, as serpentes vivem disfarçadas nos cestos de flores que os homens transportam descuidados pelos largos campos do mundo, tão empenhados em ganhar terreno e usufruir as facilidades da vida que não têm tempo para parar e examinar com cuidado o fardo que transportam. Só os mais sensatos se detêm, de quando em vez, para olhar para trás e surpreendem o panorama entristecedor de muitos viajores mortalmente feridos pelas víboras que transportavam com encantamento em seus cestos floridos. E então os mais avisados passam a constituir uma patrulha de alerta aos distraídos. Estes servos atentos constituem-se então em testamenteiros do Senhor, com a missão de distribuir os bens que ainda existem esparsos sobre a terra, acumulando ao mesmo tempo as funções de enfermeiros dos menos sensatos. Pergunta: quais seriam as características principais da herança espiritual recebida pelo povo brasileiro? Ramatiz: a luz espiritual que paira sobre o planeta consegue escoar-se através da aura de cada povo como por um filtro de malhas mais ou menos densas, conforme o maior ou menor poder de absorção adquirido pela psicologia coletiva. A maior ou menor largueza das malhas componentes dessa rede de filtragem depende do grau de amor espiritualizado reinante no ambiente. A paz característica dos ambientes evoluídos é o fator principal capaz de fornecer,
a tessitura da rede fluídica do envolvimento psíquico de um povo, a elasticidade, a largueza, responsáveis por um maior grau de permeabilidade para as vibrações dos planos superiores. A maleabilidade do povo brasileiro, característica em certos pontos responsabilizada pela sua imaturidade cívica, constitui um dos fatores de grande influência no alargamento das malhas psicológicas através das quais a inspiração superior conseguirá filtrar-se. Pergunta: a que podemos atribuir tal maleabilidade? Ramatiz: ela é constituída pela convergência de uma variedade imensa de valores das mais diversas origens. Reuniu-se para formar a aura psicológica brasileira um pouco de todos os aspectos conquistados pela psique humana através dos séculos formadores de milênios. Assim podeis verificar no carioca a verve irônica dos gregos, a sensibilidade refinada do francês, a hiperestesia italiana. No sulista, o espírito guerreiro do alemão, no nordestino o fatalismo oriental, no paulista a seriedade prática do anglo-saxão, no mineiro o tradicionalismo conservador do inglês, no baiano o panteísmo africano. Respeitadas as diferenças individuais que ultrapassam os valores locais por natureza ou por cultura, paira sobre cada uma dessas partes do povo uma aura coletiva característica. Por sua vez, essas pequenas coletividades reúnem-se para influir na formação da aura coletiva do povo que compõe. Pode-se concluir facilmente que, em virtude da multiplicidade de aptidões, surge naturalmente a maleabilidade psicológica a que nos referimos. Pergunta: a impressão que nos vem diante desses comentários é que tal variedade de aspectos psicológicos poderá provocar uma atitude amorfa diante da vida ou mesmo dificultar a necessidade natural de traçar diretrizes. Que dizeis? Ramatiz: concordamos, com certas restrições. Não chamaríamos amorfa uma atitude por não se enquadrar nos moldes conhecidos e não diríamos mais difícil a tarefa de traçar diretrizes por ser mais complexa, por contar com maior soma de elementos em causa. Diante de uma situação a superar, dois indivíduos preparados de formas diferentes adotarão atitudes diversas. O que contar com menos elementos de avaliação decidir-se-á com maior rapidez por ter menos pontos a sopesar. Sua deliberação poderá ser considerada pronta e eficiente à primeira vista. Porém, outro que haja adquirido maiores aptidões, possuindo percepção mais variada, levará mais tempo analisando e poderá ser julgado temporariamente incapaz de decidir-se. Enquanto pesquisa será considerado indefinido ou amorfo e ao traçar diretrizes com maior meticulosidade e eficiência poderão atribuir-lhe maiores dificuldades, quando, na realidade, estará só decidindo com maior conhecimento de causa. Pergunta: haverá alguma outra característica importante na herança espiritual do povo brasileiro além da maleabilidade? Ramatiz: podemos compreender que foi possível alargar as malhas da rede de filtragem espiritual brasileira pelo motivo simples de que os cordéis utilizados eram mais fortes. Um tecido que será submetido a esforço só poderá ser feito de malhas abertas se os fios forem resistentes. Constando dos planos da espiritualidade a reunião de elementos diversos para a composição psicológica brasileira, formou-se um cordel composto de vários fios, o que naturalmente aumentou a resistência obtida. Em consequência, foi possível tecer uma rede psicológica, ou seja, uma aura, mais aberta, composta de malhas largas, capazes de permitir a passagem da luz em maior escala. Eis o motivo pelo qual menos sombra paira sobre o território brasileiro. Pergunta: perdoe-nos a insistência que pode parecer às vezes demasiada, porém o panorama nacional nem sempre os parece tão desanuviado como dizeis. Ao contrário, é voz geral que o Brasil passa por duros reveses no momento. Ramatiz: de que valeria nossa troca de impressões se não pudesses contradizer-nos? Consideramos essa atitude de controvérsia a maior prova de confiança e honestidade de propósitos.
No Brasil atual há duas partes a considerar para opinarmos sobre sua situação, o panorama político e o espiritual. No início do nosso trabalho comprometemos-nos a analisar unicamente o aspecto espiritual, pois estamos certos de que, compreendido satisfatoriamente, contribuirá de forma decisiva para o reajustamento geral. Sob este prisma os fatos do plano material decompõem-se e podemos analisar as cores reais de que são constituídos, o que modifica radicalmente a opinião a ser emitida. Por terem sido lançadas sobre a terra brasileira as mais diversas formas de aptidões necessárias ao aprimoramento futuro, seu solo apresenta um aspecto de confusão, pois ainda não foi possível reunir em canteiros apropriados as diversas sementes. Então nascem as plantinhas tenras ao sabor dos acontecimentos numa desordem aparente. Como a luz da espiritualidade jorra intensamente através das malhas largas do psiquismo multiforme, um efeito negativo produz-se pela quantidade de sombra projetada pelas inumeráveis plantinhas recém-surgidas. Porém, bastará que seja feita a seleção e colocados em canteiros adequados os diversos grupos de vegetais, para ser obtida a mais policroma e generosa seara inaugurada pelo homem. Pergunta: justamente essa parte é considerada no momento como um grande obstáculo à evolução. Julga-se impossível obter ordem, regularidade na expansão dos valores nacionais. Identificamos em alguns espíritos uma espécie de pânico, fruto da falta de fé no futuro que nos aguarda. Não sabemos bem se gerado exclusivamente pela situação nacional, porém, cremos que agravado pelo panorama caótico internacional. Que nos dizeis? Ramatiz, ambos os panoramas, o nacional e o internacional, não podem deixar de estar intimamente relacionados. Os brasileiros, sem o perceberem, são influenciados pela situação internacional, não tanto no que se refere à sua formação psicológica tão peculiar, mas nas impressões que se gravam em seu espírito pela observação dos fatos. A situação geral da humanidade é de descrença e onde se encerra a esperança em dias melhores, surgem obstáculos enormes, num verdadeiro trabalho de Penélope. Como a criança que observa os movimentos dos adultos e, sem discernir com maior profundidade, grava as impressões colhidas, os brasileiros sentem a atmosfera de incredulidade em relação ao futuro que paira sobre toda a humanidade. Assinalam essas impressões e transferem-nas para o seu âmbito de ação. Pergunta: notamos, porém, que instintivamente o brasileiro crê mais na possibilidade de realização nos moldes estrangeiros e não espera do seu próprio ambiente uma reação melhor. Ramatiz: a civilização e cultura dos povos desenvolvidos impressiona a alma sensível do brasileiro, tanto quanto é tocado sem o sentir pelos valores negativos neles existentes. Distrai-se em observar o panorama internacional, como quem acompanha o desenrolar de uma história intrincada e esquece muitas vezes de observar-se a si mesmo. Assim sendo, desconhece praticamente os valores que veicula, empolgado pelo panorama externo que o deslumbra. Consideramos tênues sintomas de maturidade que começam a despertar na alma brasileira como consequência natural de seu desenvolvimento. Por isso ainda não é capaz de agir com inteira autonomia na avaliação da própria conduta ou da conduta alheia. Impressiona-se ainda fortemente pelas aparências, tanto a do progresso dos outros povos como a de sua própria incipiência. Analisando, porém, com maior conhecimento de causa, no momento em que for colocado em um plano mais esclarecido de julgamento, por força das circunstâncias que hão de surgir, toda essa impressão superficial será modificada. Há no panorama mundial valores em decadência que não podem inspirar mais do que impressões caóticas e no panorama nacional brasileiro valores em formação ainda incapazes de inspirar confiança à primeira vista. A fase de renovação total de valores por que passa a humanidade tem por característica a instabilidade,
pois perderam-se de vista os princípios que poderiam oferecer segurança ao homem. Até pouco tempo esses princípios eram venerados em símbolos que se tornaram ídolos e foram rejeitados pela mente evoluída do homem moderno. Rejeitados os símbolos, nada restou, nem mesmo a ideia que os inspirou, e já empalidecerá há séculos. Sem pés, sem freios, sem apoio, o homem busca desordenadamente a segurança que rejeitou quando esvaziou a verdade no cultivo cômodo das aparências. E os brasileiros, que são os estrangeiros do passado, colhem também o fruto da insensatez cultivada, trazendo consigo uma tendência mórbida para assimilar a descrença no futuro, por ser ainda incapaz de vencer o veso involutivo da falta de fé. Pergunta: por estarmos incluídos entre os que erraram muito no passado, consideramos tarefa hercúlea conservar a fé em meio a tantas desilusões? Consideramos que o homem necessita ser estoico para continuar crendo mesmo envolvido por decepções sem conta? Que nos dizeis? Ramatiz: o Senhor teve piedade dos seus filhos, é o que afirmamos. Há uma força coordenadora do universo que não falha ao imperativo de fornecer recursos ao homem em sua necessidade de renovação. Porém, é preciso que lhe ofereça um mínimo indispensável de sintonia para conquistar a segurança desejada. Não poderá haver conquista sem esforço, para não contrariar a lei de acesso à evolução. Se houvesseis utilizado bem os recursos que vos foram entregues no passado, hoje seria natural crer, pois estaríeis condicionados nesse sentido. Porém, se meditardes na quantidade de bênçãos que descem sobre vós, mesmo nas circunstâncias em que viveis no presente, vereis que não há solução de continuidade no processo de amparo espiritual que vos envolve. São inúmeras as provas da ação espiritual sobre o ambiente terrestre. Dentro da mais confusa situação em que se encontra o homem, o Senhor permite seja chamada a sua atenção por fatos insólitos, visando alertá-lo. Os fenômenos espirituais desenrolam-se de maneira pública ou particular, de forma a tocar a humanidade mesmo através de sua rigidez quase cadavérica dentro do envoltório da ilusão. Em todas as partes do mundo, a cada momento, o homem é chamado por sinais os mais diversos, de maneira geral ou particular, a cumprir o seu destino glorioso. Porém, ainda são poucos os iludidos que se deixam arrastar pelas consolações generosas do plano espiritual, consideradas por muitos como derivativos para frustrações da vida material. A herança espiritual do homem, no momento, é caracterizada por uma emissão de valores materiais superior ao lastro moral que a garantiria o brasileiro, como uma condensação de amostras psíquicas de todas as origens terrestres. Não poderia deixar de se ressentir dessa falta de lastro espiritual. Porém, tem uma grande terra a cultivar, utilizando a experiência recolhida e uma imensidão de tempo útil a se projetar pelo futuro. Portanto, constitui-se num elo intermediário entre duas eras, a do materialismo que corrompeu até mesmo as mais puras ideias, conseguindo desintegrar no ambiente terreno a chama do espírito, e a nova civilização formadora das bases sólidas para a evolução humana. Pergunta: poderíamos receber mais alguns esclarecimentos sobre as características latentes da herança espiritual do povo brasileiro? Ramatiz: já analisamos sob o ponto de vista de sua composição examinando as origens de seus elementos formadores. Vimos que, na Terra como no espaço, esses elementos mobilizados reúnem características as mais diversas para ser obtida uma síntese humana produtora da herança policroma capaz de possibilitar um campo mais vasto de realizações. Entretanto, há necessidade de escoimar o acervo espiritual dos resíduos indesejáveis, para que chegue a constituir aquela massa impregnada do sabor universalista em sua mais perfeita concepção. Uma força constrangedora proveniente de sua formação mantém ainda em moldes estreitos o imenso potencial do amor crístico existente de forma embrionária na alma coletiva brasileira. A impossibilidade de libertar-se dela representa a afirmação de maturidade ainda não desperta totalmente.
possui duas origens facilmente identificáveis. Uma, a heterogeneidade de suas características, em busca de uma síntese trabalhosa para a manifestação livre de suas possibilidades latentes e, a outra, o entrave representado pela inércia motivada por uma liderança espiritual que, em diversos pontos, mantém freada a expansão dos valores positivos. Alguns séculos atrás, uma força gigantesca de amor expressou-se em sua forma mais exuberante, através da catequese dos índios e o consolo administrado como paliativo aos sofrimentos do escravo. Entretanto, essa mesma força era refreada quando tentava desviar os passos rudes do homem branco na posição do Senhor. Estabeleceu-se assim a norma aceita de maneira tácita, segundo a qual o objetivo da religião era exclusivamente consolar os aflitos, deixando-se de lado a premência de destruir as causas das aflições. Essa atitude psicológica gerou uma característica peculiar à mentalidade do brasileiro, através da qual parece impossível corrigir o que está estabelecido, e mesmo os condutores espirituais da coletividade, homens que levam sobre seus ombros o fardo da orientação do semelhante, acomodam-se, contribuindo, consciente ou inconscientemente, para estimular a continuidade da estagnação. E a religião, que deveria ser o fator preponderante do estímulo à luta pelo desanuviamento espiritual do ambiente, constitui-se em esteio do bem-estar de uma minoria que se estabelece como tutora da massa permanentemente mantida na estagnação espiritual. Somos livres de preconceitos contra ou a favor de qualquer corrente do pensamento humano. Por esse motivo sentimos-nos à vontade para analisar. Acreditamos que o sentimento religioso expressa-se no homem de maneira coerente com seu grau evolutivo. Daí não nos colocarmos nunca em oposição a nenhuma das formas pelas quais esse sentimento é externado. Porém, num trabalho através do qual deve ser analisado todo o fator de influência positiva ou negativa sobre a formação e a conduta de um povo, torna-se necessário pesquisar de maneira cuidadosa o papel representado pela sua atitude no setor religioso. Pergunta: poderíamos obter maiores esclarecimentos sobre esse fator de refreamento espiritual do povo brasileiro? Ramatiz: as sementes cristãs lançadas no período de formação do povo brasileiro possuíam a força renovadora característica da árvore de que provinham, o Evangelho. Eram puras e cheias de vitalidade. Foram trazidas com amor mais acendrado por almas que se consagraram a Jesus através de sacrifícios respeitáveis. Entretanto, a terra não lhes pertencia e foi preciso render-se à hostilidade de um cultivo inadequado capaz de mirrar a mais promissora safra. Pergunta: quais as consequências dessa característica de nossa herança espiritual? Ramatiz: formou-se no panorama espiritual brasileiro um ambiente que dá a impressão muito estranha de uma terra cultivada e fértil sobre a qual se houvesse estendido, a uns poucos centímetros do solo, um sistema de cordas cruzadas, como uma rede ou gradil. Cada uma das inúmeras plantinhas em começo de desenvolvimento precisará enquadrar-se perfeitamente em um dos intervalos das cordas. Caso não o consiga, ficará impedida de subir sem maiores tropeços. Como os espaços deixados entre as cordas são estreitos, dois fenômenos podem suceder. O caule tenro que não logrou penetrar por um dos espaços torna-se retorcido e acaba por penetrar no espaço mais próximo para conseguir subir, deixando prejudicadas algumas de suas folhas. No outro, a plantinha tem facilidade de encontrar uma saída pela abertura, que lhe está bem acima e, ainda tenra, passa livremente através das cordas, conseguindo desabrochar suas primeiras folhas em posição correta. Porém, em ambos os casos seu desenvolvimento pleno será perturbado, pois ainda haverá outro teste de resistência. O espaço disponível entre as cordas, para o crescimento do tronco, é pequeno. Se a planta for de estatura reduzida, poderá vicejar livremente após encontrar saída por entre o gradil. Porém, se sua natureza exigir um porte mais amplo, sofrerá as agruras da resistência encontrada nos fios grosseiros das cordas, ferindo-se.
Se conseguir formar um invólucro resistente, irá distendendo as cordas constrangedoras e terminará por parti-las. Será então apontada como responsável pela destruição da segurança do sistema, por provocar uma ruptura que poderá multiplicar-se em cadeia, pelo enfraquecimento da rede controladora do crescimento. No caso de sua constituição ser mais delicada, o caule será seccionado pela resistência das cordas e em pouco tempo estará ameaçada de tombar pelo peso, sem base, de sua estrutura. Pergunta: poderíamos obter maiores explicações? Ramatiz: na imagem de que nos utilizamos, o sistema de cordas controlador do crescimento das plantinhas representa o conjunto de preconceitos e dogmas utilizados como sistema filosófico pelas religiões atuantes no ambiente brasileiro. O Senhor enviou seus servos para cuidarem de sua seara e eles atenderam solícitos, porém esqueceram-se de investigar com profundo desejo de acertar qual o melhor método para servi-lo. Não conseguiram, assim, compreender nem sentir que bastaria adubar o terreno e defender o plantio contra as pragas, pois o sol do amor divino combinado com as chuvas generosas das bênçãos espirituais se encarregariam do resto. Em virtude da incapacidade para uma visão mais ampla, os pobres ceareiros terminaram por ameaçar de destruição a safra generosa esperada pelo Senhor. Por sua vez, as almas ainda imaturas sob seus cuidados raramente apresentam a reação adequada ao contato rude das cordas constrangedoras, ou se ferem deixando escoar a seiva e definhando ou sustentam-se estranguladas até serem derrubadas por um vento mais forte. Uma ou outra consegue romper o cerceamento e abre clareira em torno de si. Cresce forte e à sua sombra outras conseguem vicejar livremente. Porém, seu desenvolvimento é considerado monstruoso e anormal. Com o passar do tempo, porém, tantos casos como este surgirão que, de anormalidade, passarão a ser a regra e a existência da rede constrangedora tornar-se-á perfeitamente impossível. Pergunta: gostaríamos de receber esclarecimentos sobre estes vegetais que romperam a rede. Como identificá-los? Ramatiz: para romper a resistência dos preconceitos uma tempera especial é exigida. Ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, não bastará uma simples tendência natural à insubmissão ou à indisciplina. Geralmente estas tendências são exteriorizações características de almas tíbias, incapazes de submeter-se com valor a esforços mais prolongados. A alma capaz de crescer, formando à sua volta uma camada protetora inviolável, é visceralmente disciplinada e amante incondicional do bem e da verdade. Sua capacidade de concentrar-se até ao sacrifício pela vitória desses princípios enobrecedores da alma humana permite a produção de elementos psíquicos tão resistentes que a tornam inatingível de maneira danosa. Sua probidade, mesmo quando aliada às naturais imperfeições humanas, impede a penetração do roçar corruptor, do atrito causado pela rudeza contundente das forças constrangedoras externas. Ao contrário do que sucede à maioria, essas almas sentem-se numa constante produção de forças benéficas tendo em vista a coletividade. Porém, a programação de suas atividades ultrapassa as medidas comuns, por força da convicção alimentada na autorrecuperação proporcionada pelas atividades benfazejas. Podem declarar-se desligadas de qualquer convicção filosófica existente, porém, em seu íntimo sentirão a essência de verdades que não expressam por palavras, talvez para o melhor se concentrarem em sua execução. De alguma forma, ultrapassarão sempre os limites comuns em maior ou menor escala, pois trazem consigo um selo de autenticidade de suas disposições benéficas, que de nenhum modo lhes permite uma fidelidade restrita a sistemas, por mais perfeitos que possam parecer aos contemporâneos. Ao que receberam sob a forma de tradição, conhecimentos ou religiosidade, acrescentam sempre a força de unir a convicção irrestrita em relação ao permanente movimento renovador necessário ao andamento do progresso. Por melhor que consigam realizar,
Nunca permitirão que seja apagada a chama do entusiasmo por novas formas de trabalho e progresso. Por essas características reconhecereis como se diferenciam da maioria, por serem impolutas sofrerão as amarguras naturais à superação das próprias deficiências e nisto consiste o seu valor, numa época perturbada pela descrença geral em relação ao futuro. São os batalhadores do bem aos quais Jesus se referiu quando afirmou que seriam reconhecidos por se amarem mutuamente. São os seguidores da verdade cristalina que brotou de seus lábios e que não poderá ser enquadrada